quando alguém vai escolher uma obra para comprar ou para gostar, muitas vezes o que pega é aquilo que te toca, a conexão que você estabelece, provavelmente com aquele artista, através do trabalho dele. E isso ficou mais forte. E eu acho que as pessoas estão mais abertas a isso. Eu acho que a gente está um pouco cansado do confronto. E, de novo, não é que ele não seja necessário muitas vezes, mas tem além, tem mais. Do outro lado tem um ser humano. E eu acho que a arte está refletindo isso. Essa consciência de que, ainda que eu discorde do outro, ele é um ser humano como eu. Vamos procurar esses pontos de conexão. Eu não sei se sendo meio filosófica aqui, mas tive essa sensação. E em relação ao público estrangeiro, tem muito visitante estrangeiro, galerista estrangeiro, enfim. Faz parte do roteiro aí de artes no mundo, o SP Arte já há 21 anos. Como é que é recepcionar esse pessoal? Como é que é o visitante, o galerista? Tem diferença para o galerista brasileiro ou não? Como é que funciona isso para vocês na SP Arte, na organização disso? Pois a gente tem uma equipe que só cuida disso. A gente tem uma equipe que só cuida de receber os visitantes estrangeiros. E muito interessante, né? Os níveis pré-pandemia voltaram a gente voltou a ter os níveis pré-pandemia de visitação de estrangeiros na feira. Com a pandemia diminuiu, eu acho que o interesse no Brasil estava relativamente baixo. A gente tem tido alguns eventos fora do país que aumentam o interesse dos estrangeiros. Vou falar alguns óbvios, tá? Então, a Bienal de Veneza, que terminou, né, do ano passado, que foi curada pelo Adriano Pedrosa, que é o curador do MASP, levou muito a arte brasileira para lá. Então, se olhou, foi a primeira vez que uma Bienal de Veneza, que é o evento talvez o mais importante da arte, né, no mundo, primeira vez que um brasileiro curou, mais que isso, primeira vez que um latino-americano, mais que isso, primeira vez que alguém do Hemisfério Sul foi curador da Bienal de Veneza. Então, isso abriu para o mundo um olhar. O que está acontecendo ali? Outras coisas. Beatriz Milhazes abrindo no Guggenheim de Nova York agora. Lucas Arruda abrindo no Museu d'Orsay, uma individual, que é também um artista jovem brasileiro. Enfim. Então, o mundo voltou a olhar para o Brasil com muito interesse. A gente recebeu, só na programação VIP, tá? 80 estrangeiros que a gente ciceroneou por São Paulo. E é muito divertido, né? Bom, a equipe que faz isso é um monte de van pra lá e pra cá, vai visitar ateliê de artista, galeria, museu. Então, isso que eu ia falar, não é só a SP Arte em si, tem uma programação paralela? Tem, super. Então, assim, esse é um período que as galerias escolhem para abrir exposições importantes. Então, tem todo um circuito que acontece antes, a gente organiza com as galerias, promove esse circuito de aberturas e tal. Então, a cidade começa a ferver antes, para quem tá aqui e para quem tá fora. Então, vem muita gente. A gente estima que mais ou menos 20% do público da feira não seja de São Paulo. Então, tem muita gente que viaja do Brasil todo para vir e de fora também. Então, esses 80 que eu estou contando, claro que é um número relativamente pequeno, mas não são só eles, né? Esses são os que estão na programação VIP. É o sujeito que é colecionador da pesada fora, curador de museu, ou a figura que chama Art Advisor, que é um consultor que compra para colecionadores. Então, ele vem para a feira para isso. Movimenta muito a cidade. A gente hospedou esses estrangeiros em 4 hotéis diferentes. Caramba! E a gente tem uma dimensão de volume de comercialização desses. Eles compram aqui ou eles também a maioria deles vem, olha e depois um advisor vai comprar? Tem de tudo, mas em geral eles compram aqui, sim. Eles compram e aí as galerias, ou eles levam com eles, se é alguma coisa menorzinha, ou as galerias despacham e mandam. Hoje, o sistema de arte ele é bastante profissionalizado. Então, aquela ideia que às vezes se tem, que é uma coisa meio mambembe, não é. Então, assim, existem transportadoras especializadas, seguradoras especializadas. Então, e gera, sim, muita divisa para a cidade, para o estado. É economia criativa, né? Então, assim, o custo, ele é relativamente baixo para o potencial que ele tem de geração de riqueza. Aliás, né, essa dica é super legal para quem está em São Paulo, para quem é de fora de São Paulo. E visitar galerias, a gente tem circuitos de galerias aqui, às vezes elas ficam escondidas, ou tem aquela carinha de, parece que não é para entrar. Não, é para entrar sim, gente, tem circuito de galeria. Parece que é meio fechado, né? Só entra convidado, né? Jardins, por exemplo, tem um circuito de galerias ali nos Jardins. É para visitar, se tem exposição, bora apoiar a arte brasileira, porque tem muita coisa boa sendo exibida e sendo produzida. Você citou a Bienal de Veneza, eu estava dando um Google já para saber quando é. Sério.
Mas deve ficar caríssimo, enfim, já parei a pesquisa rapidinho. É só não ir na abertura. Não, na abertura e durante, né? E quando tiver já tô rolando. Tá. Dá pra ir, dá pra pagar. Tá? Essa é a principal no mundo, na sua opinião? É a melhor? É a sua favorita? Olha, a Bienal de Veneza é uma delícia. Primeiro que é Veneza. Difícil não gostar de Veneza, né? A pessoa, assim, tem que ser muito mal-humorada pra não gostar de Veneza. Às vezes molha o pé, porque chove, enfim. Sim. Mas tem que subir e descer as escadinhas, as pontezinhas. Mas é uma beleza de cidade. E ela fica inteira. Então, tem os 2 principais pavilhões, né? Que, enfim, todos os espaços, né? Que acontece a Bienal. Os pavilhões principais e os dos países e pela cidade inteira, porque tem países que não têm o seu lugar dentro ali do Arsenale, do Jardine, mas que alugam casarões, que alugam palácios para fazer a sua exposição. Tem instituições que fazem, então, enfim, a Prada, tem o Museu da Peggy Guggenheim ali, então é uma delícia, é um programaço. Eu acho que esse para quem gosta de arte, ou nem gosta tanto, mas tem curiosidade, acho que uma vez na vida vale muito, vale demais. Vale mesmo? Demais. Tem a Documenta, que acontece a cada 5 anos. Mas aí... Onde? Na Alemanha. Tá. E aí eu acho que já é um pouquinho mais cabeçuda, sabe? Veneza é muito diversa. Tem as representações dos países, você gosta, não E mais gosta. acessível, porque você está falando acessível no sentido de acessar a arte, de compreender aquilo, deixar se tocar por aquilo. A Documenta tem muita obra que é interessante, obra pública, obras espalhadas pela cidade e tal. E tem a Bienal de São Paulo, obviamente, que é a segunda Bienal mais antiga do mundo e é considerada, assim, uma das mais importantes. Tem uma enorme dimensão. E ela acontece sempre no ano trocado da Bienal de Veneza. Então, a gente tem esse ano a Bienal de São Paulo. Tem. Prefiro a SP Em Arte. setembro. São coisas diferentes. Pronto, falei. São bem diferentes. São bem diferentes, é verdade. E aí você falou de Veneza. Tem a Art Basel, que você citou também no comecinho da conversa. A gente foi no ano passado. A gente foi em Miami no passado. Até registramos um tiquinho aqui no nosso canal, um shotzinho, um vídeo. E que é uma super referência também para a SP Arte. Por quê? A Art Basel tem várias, né? Eles são uma das grandes empresas de feiras de arte. Então, eles começam em Basel, por chama Art Basel. E o nome é tão forte que ele leva o nome da cidade para as outras, né? Então, você tem Art Basel, Miami, Art Basel, né? Paris, Art Basel, Hong Kong. É curioso isso. Mas, enfim, Art Basel é uma referência, primeiro porque é uma das primeiras, das mais prestigiosas. Então, a gente também observa muito essa construção de marca, como é que eles fazem, a comunicação. E olha também, vai fazer pesquisa, né? Então, em Miami, por exemplo, você tem Art Basel e tem uma série de feiras paralelas. Feira satélite, periférico ali. A cidade fica pulsando arte, né? Respira isso. Os museus, as instituições privadas, que são coleções de acesso público, né? Então, elas também abrem exposições nessa época, mostram o que elas têm de mais interessante, porque a cidade enche. E Miami vira um destino nesse momento. Então, claro que não é só a população de Miami. Os americanos que estão fugindo do frio, porque é sempre no comecinho de dezembro, e os latino-americanos, vêm os europeus, vem muita gente. Então, isso, para a gente, para pesquisar, por exemplo, expositores. Será que tem uma galeria de outro país que vale a pena a gente conhecer? Para conversar com as pessoas também, porque saber o que cada um está achando, a gente às vezes fica muito no nosso mundinho, né? Então, é uma super fonte de pesquisa, sem dúvida. E Miami, nessa época, é o destino. Começo de dezembro, tá todo mundo lá. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente lá na Art Basel de Miami, é engraçado que assim, qualquer galeria que você vai, todas as obras têm o preço marcado, né? Todas. Independente se é caro ou barato, tem uma etiqueta lá explicando o nome do artista, o valor e a explicação. Por que aqui no Brasil não tem, a maioria não tem preço? É para não assustar? Por que tem essa diferença? Será que isso não afasta um pouco as pessoas? Você tem que perguntar. E perguntar, às vezes, assusta, né? Fala, esse negócio não é para mim, é muito caro, né? Eu faço cara de paisagem quando eu ouço o preço. Eu falo, claro, não, hoje não, né? Hoje não. Essa é uma Nem sei se tem uma explicação mesmo. Ou se é coincidência ou não, enfim. Não, eu acho que são hábitos, né? Mas se você for... acho que tem uma questão, sim. Dependendo do preço, se o preço for muito alto, eu acho que, às vezes, o preço pode ofuscar o trabalho. Então, muitas vezes a galeria quer que...
enfim, que o trabalho chame mais atenção. Muitas falam que querem abrir a conversa. Então, de repente, eu vou perguntar o preço de uma coisa que eu não tenho a menor condição de pagar. Mas o galerista vai engajar comigo numa conversa. E ele vai me falar, desse artista não tem para você, pro seu bolso, mas olha isso daqui, talvez você goste. Ou essa dimensão é muito grande, mas eu tenho trabalhos menores que talvez caibam no seu bolso. Então, isso dá uma chance para o galerista engajar com você. Acho que sim, acho que afasta um pouco. É uma questão, existem feiras que tem como regra que tudo tenha preço. É exatamente por isso, porque a pessoa não precisa perguntar. Eu acho que tem prós e contras aí. Mas quando o preço é mais alto, eu tendo a achar que faz sentido. Porque senão, assim, você viu aquela obra de 20 milhões? Você está falando do preço, não está falando do trabalho. Chama mais atenção que a obra, né? E eu acho também que é cultural. Se você estiver nos Estados Unidos, as pessoas conversam tranquilamente. Quanto é que você ganha? Isso não é um tabu. Vai perguntar pro seu amigo quanto ele ganha aqui, pro seu colega. Não, a gente não fala de dinheiro no Brasil da mesma forma. É verdade. E eles falam com tranquilidade, né? Então, eu não sei, eu acho que é isso. Boa.